Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo o sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laços que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Então, meus irmãos, como já falei, aqui não é uma situação de pré-eleições, como nós estamos aqui vivendo, e certamente muita coisa que eu achei parecida com o tempo que a gente vive, seja na família, seja na nação, mas antes de meditar, eu quero dizer aos irmãos que aqui eu não estou me referindo a ninguém especificamente, né? Tem hora que a gente lê, a gente só falta ver o nome de alguém, mas aí isso é a interpretação de cada um, tenhamos cuidado, né? Eu aqui estou falando de forma geral, que Deus governa todas as coisas, não estou me referindo a ninguém especificamente, mas vamos lá. Esse texto, ele nos mostra Deus como juiz e rei, agora e eternamente. É uma situação na vida de Davi, que Davi começa a analisar ali as suas lutas. Ele agradece a Deus também, mas, como é de costume de Davi, muitas vezes Davi sai da sua luta pessoal e começa a olhar para o reino eterno de Deus, algo profético, que era o Espírito Santo que fazia com as canções, com as orações de Davi. Então, Davi era juiz das causas do rei Davi, mas também ele é o juiz eterno de todos os homens. Aquele grande dia virá, o dia final, onde ninguém escapará ao juízo do Rei Jesus, do nosso Deus, o juiz de toda a terra. Então, isso aqui já é um consolo, né? Deus é rei, ele reina, ele é soberano em todas as situações da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação. Ele fará justiça, seja agora, seja nas urnas, seja no último dia, ninguém escapa. Isso traz uma tranquilidade. Isso traz uma tranquilidade. O Senhor é justo. Esse texto nos aponta para a fé na soberania total de Deus.
Ele é soberano totalmente em todas as aflições, que Davi aqui está numa aflição. Ele é soberano, quando diz aqui, uma fé na soberania total de Deus, né? Em todo governo, todas as nações, em todas as famílias, em todas as igrejas. Essas afirmações que Davi traz aqui, não é, são dadas pelo Espírito Santo. Elas são afirmações que são fruto da reflexão sobre uma grande libertação. Então, Davi está pensando em Deus como libertador. Nem que seja no último dia, o Senhor libertará o seu povo, o Senhor nos libertará totalmente. Claro que nós temos aqui a história da redenção, o Senhor está libertando, nunca deixou de libertar o seu povo, a história da redenção está sendo consumada, grande ponto da misericórdia e do juízo de Deus, o Calvário, a cruz, então tudo isso já aconteceu. Nessa época aqui ainda não tinha acontecido, mas Davi já cria, já via profeticamente. E também o último dia, ninguém escapa do juízo de Deus. Então, há uma grande libertação aqui, vislumbrada profeticamente pelo Davi, pelo rei Davi. Nos versos 1 e 2, é interessante que Davi ele começa dando graças, ações de graças, parece que é um salmo de ações de graças, mas do verso 13 em diante a gente vai ver que é um salmo, ele começa a orar, ele está sofrendo. Então é como se ele estivesse agradecendo antecipadamente. Ele está sofrido, ele coloca aqui os seus pedidos, mas ele começa agradecendo. É uma boa forma de nós começarmos a agradecer, até mesmo quando estamos sofrendo, nós temos motivos de sobra para agradecer, para honrar, para o que Deus fez, para as maravilhas que fez. Então Davi nos ensina aqui. Mesmo sofrido, mais importante que o nosso sofrimento, nós devemos olhar a vida numa perspectiva de gratidão. Temos muito mais a agradecer do que a pedir. Ações de graças. Confiança como uma criança, né? Nós vimos ainda há pouco um texto que diz que nós devemos ser como crianças. Então aqui Davi está como uma criança, cheio de problemas e ainda agradecendo. Cheio de dificuldades, mas Davi começa a agir como uma criança, olhar para Deus com gratidão, com louvor, com adoração, parece uma criança. Lembra na vida de Davi, algumas vezes ele ficou tão empolgado que até dançou publicamente como uma criança faria, mas Deus se agradou dele naquela hora. Então Davi está aqui, cheio de problema, mas feito uma criança. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu canto louvores. As tuas maravilhas significam os grandes atos redentivos de Deus no seu povo, o Mar Vermelho, as alianças, são as maravilhas que Davi não esquecia, e isso fortalecia a sua fé na soberania total de Deus. Suas intervenções nas atividades humanas, meus irmãos, isso aqui foi um dos pontos mais altos para mim, é Davi crendo que Deus, ele é soberano totalmente ao ponto de intervir nas atividades humanas. Isso é muito lindo. Deus pode intervir, por quê? Porque ele é livre, ele não está debaixo das leis nem do governo humano. Por isso que a gente pode crer numa eleição dessa, que Deus é livre, Deus faz como quer, ele tira quem quer, ele bota quem quer. Isso é um dos pontos da teologia. Deus é livre nos seus decretos, na sua providência. Ele não está. A gente viu isso também, que queriam mandar na agenda de Jesus, e Jesus não permitiu. Jesus é livre, Deus não está sujeito a nenhum de nós, nem ele fará a nossa vontade. Por isso que nós podemos nos acalmar. Deus é livre e santo em todos os seus propósitos e planos. Jesus, também nesses textos, eu vou ler algumas passagens aqui que eu quero chamar a atenção.
que mostra essa soberania e que Deus é livre. Verso 4, por exemplo, Davi cria, e nós também cremos, porque sustentas o meu direito e a minha causa. Especialmente na parte B desse versículo, quando Davi afirma, no trono te assentas e julgas retamente. Olha que conforto traz para nós. Deus está no trono, Ele é livre, Ele governa, Ele tem um domínio soberano, Ele julga retamente e Ele continua no trono, governando todas as coisas. Verso 5, repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome, não é? Isso vai acontecer no dia do juízo final, mas acontece também, cada dia que Deus queira, isso também acontece. Ele levanta do pó, o pobre faz assentar entre os príncipes, de forma diferente, mas ele pega um príncipe e faz comer pó, mostrando que ele é soberano, e nós devemos crer nisso. Verso 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar, não é? Ele mesmo julga o mundo com justiça, o verso 8, administra os povos com retidão. Que confiança Davi tinha, e nós devemos ter. Deus faz isso, ele administra, ele é o administrador dos povos. Não é o governo que ele dá certa medida de autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. As boas e as más é por permissão de Deus, e Deus deu certa autoridade, mas é limitada, é pequena. É Deus quem está administrando tudo para a redenção final, para o dia do juízo final. Às vezes Deus permite até governos maus para trazer justiça, juízo, disciplina. Às vezes até um avivamento para nós Deus pode trazer por meio de um governo mau. Por isso que a gente tem que descansar. Não é do nosso jeito. Não é da forma que a gente quer. Deus vai levando a igreja na sua soberania. No último dia nós estaremos lá, do jeito que Ele quer. Santificados, confiantes, justificados por Cristo. A vitória final aqui está profeticamente vista por Davi. A vitória total de Deus sobre todos os inimigos. A vitória final, o reino de Deus por fim chegou. É muito comum nas profecias do Antigo Testamento ser narrada como se já tivessem acontecido. É o caso aqui desse salmo. É algo que ainda não tinha acontecido, Davi estava agradecendo e ele estava vendo lá na frente. Era pelo Espírito de Deus, né? Pela profecia, era como se já fosse verdade. E de fato é uma verdade universal e nós podemos descansar nisso. E desejar esse dia que o reino de Deus virá em plenitude. Por mais que a política seja importante, e é bênção de Deus, nós não podemos fugir dela, glória a Deus por ela, a Bíblia manda a gente orar, cada um de nós deve se envolver, mas devemos ter calma, é bem pequena essa autoridade que Deus dá aos homens. Há algo maior aqui, profetizado por Davi, algo maior nos espera, então não devemos ficar tão desestabilizados quando o nosso candidato não ganha, ou tão felizes quando o nosso candidato ganha, porque há alguém administrando muito mais seriamente do que qualquer homem que Deus permita. Então vamos com calma, Deus é soberano. Seja ganhando, seja perdendo, há alguém conduzindo a história e nós devemos confiar mais nele, como uma criança faz. Verso 10, em ti confiam, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque só tu, Senhor, não desampara os que te buscam, não é? Como é bom confiar. Davi aqui fala de confiança, certamente nessas promessas que ele acabou de dizer, e tantas outras que Davi conhecia. Davi estava sofrendo e falando em confiança, porque conhecer o nome de Deus traz confiança, até nos piores sofrimentos da vida. Muitas vezes eu peço isso a Deus, eu digo, Senhor, se tem uma coisa que eu te peço é isso, é me dar confiança, que eu não perca a fé, Senhor.
Sabe, se pudesse pedir só uma coisa a Deus, eu pediria isso. Senhor, não sustenta a minha fé. Eu posso estar num leito de uma cama, enfermo. Se eu tiver fé, eu estou bem, eu estou rico. Não quero perder a fé. Davi aqui está falando algo mais ou menos assim. A fé, ele estava triste, ele estava sofrendo, mas ele disse, bem-aventurado, né? Em ti, pois, confio, os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Sabe quando o salmista diz, mais vale um dia na presença de Deus do que em outra parte 1000? Então é isso, na presença de Deus tudo faz sentido, tudo faz sentido. Deus nos dê essa fé e essa confiança como uma criança. Verso 12, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Verso 13 até o final, nós temos aí a oração que brota no sofrimento. Davi, a partir do verso 13, aqui nós vemos que Davi estava sofrendo. E muitas vezes são as melhores orações da gente na hora do sofrimento, né? Muitas vezes é na hora do sofrimento que a gente se derrama, que a gente clama, que a gente ora. É como alguém já disse, eu não sei orar não, sabe não? Na hora que você sofrer, você vai aprender, talvez. Né? Então aqui a oração de Davi, estava sofrendo, ele ora coisas preciosas na hora do sofrimento. E nós vamos finalizar, só dando uma olhadinha nesses versos finais, em algumas partes, quando ele diz, compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Que experiência, certeza que Davi tinha que Deus poderia livrá-lo até da morte. Quantas vezes Davi foi livre da morte? Muitas vezes. Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Meus irmãos, é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, eu estou numa situação difícil, eu estou no sofrimento, mas se o Senhor me livrar mais uma vez da morte, eu vou cantar louvores lá em Jerusalém, lá em Sião. Eu vou cantar no templo, eu vou cantar para todos verem que tu és juiz, que tu és soberano e que tu me livraste mais uma vez. É como se a gente dissesse, né? Senhor, eu vou... É como eu estava ouvindo a nossa irmã Nininha, que fez uma cirurgia recentemente muito séria, cardíaca, e pelo que eu entendi, ela está com maior vontade de vir na igreja, né? Então é mais ou menos isso, depois que a gente passa por um sofrimento... Eu lembrei agora de uma irmã lá de Pedra d'Água, eu não me lembro exatamente qual foi a enfermidade que ela tinha, parece que era, não sei se era chikungunya, isso há uns 5 anos atrás, ela ficou praticamente paralisada, só mexendo assim. Não tem uma síndrome, né, que dá nessas, eu não me lembro exatamente. Eu sei que eu vi a irmã assim, eu nunca tinha visto, e eu pensava que ela nunca ia ficar boa, mesmo assim, cria que Deus poderia curá-la, né? E ela dizia mais ou menos assim, olha, se Deus me curar, o primeiro lugar que eu vou em Pedra d'Água é subir as escadas da igreja para agradecer. Pois ela está boazinha hoje, não é? Eu não sabia que aquela doença era assim, deixava paralítico, mas que tinha chances de curar, e além de tudo, Deus pode curar se Ele quiser qualquer doença. Então Davi aqui estava dizendo isso, Senhor, se o Senhor me livrar desse sofrimento, eu vou cantar lá em Sião, para que todos vejam, Senhor, dá o testemunho. Ó filha de Sião, as portas da filha de Sião. Eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Os versos 18, 19 e 20, ele ainda diz, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de ser frustrada perpetuamente. Interessante como Davi, sendo rei, sendo poderoso, ele se via como pobre e necessitado diante de Deus, como aflito, como pobre, não financeiramente falando, mas alguém que dependia da soberania de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. E o último verso, infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam que as nações não passam de mortais. Deus é soberano, nós somos todos mortais diante deles.
Meus irmãos, vamos finalizar por aqui, façamos mais uma oração antes de abrirmos para os pedidos finais. Oremos pelo que vimos agora nesse salmo. Senhor, faz em nossas vidas como fizeste com Davi, Senhor. Nos dá essa convicção da tua soberania total, do teu governo, do teu justo juízo. Ninguém escapará, Senhor. Os ímpios serão levados ao castigo, à derrota final. Ai daqueles que desobedecem ao Senhor. Já tem data, já tem hora certa para serem julgados. Senhor, te agradecemos também que mesmo no sofrimento, Davi pôde olhar o futuro, pôde te agradecer, pôde confiar. Faz isso em nossas vidas também, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando para finalizar o culto e eu quero perguntar dos que estão aqui presentes se tem algo a agradecer ou a compartilhar, algum motivo de oração. Eu peço que dê uma olhadinha no chat, se tem algum pedido. Tem. Qual é, Timóteo? Jonathan Araújo. Está pedindo oração por um sobrinho dele de 4 anos, Jonathan Araújo. Estava com água no pulmão, essa criança. Certo. Mateus. Graças a Deus. Mateuzinho e Sara estão aqui, né? Mateuzinho está compartilhando, foi contratado no emprego. Louvado seja Deus, nos alegramos com vocês. E também pede oração pela avó de Sara, que está enferma. Qual é o nome dela, Sara, da sua avó? Maria. Oremos, então, pela avó de Sara. Mais algum pedido? Silas, Timóteo, aí no chat, nem no Instagram? Ok. Então, vamos finalizar orando. Peço oração por Dona Raimunda, minha sogra, todos já conhecem, né? Idosa e sempre tem as lutas, ela está com probleminha nos dedos e a família está preocupada, os dedos meio inflamados, sabe? Então, oremos por ela e pela família para que Deus dê sabedoria nessa situação de Dona Raimunda. Vamos ficar de pé, se for possível. Se for possível, vamos juntar um pouco, todos que estão aqui na igreja, para a gente orar uns pelos outros. Fiquem à vontade, se quiser. Vem Silas, vem Timóteo, se for possível, para a gente finalizar orando uns pelos outros e por esses motivos que foram falados. Jonatas Araújo pediu oração pelo sobrinho. Mateuzinho agradece pelo seu trabalho. Não sei. Eu não sei se é Jonathan, esposa de Lorinalda, será que é? Nós estamos sem saber aqui qual é o Jonatas, mas é Jonathan Araújo. Oremos. Tem um irmão aqui na igreja que o nome é Jonathan e nós estamos na dúvida, mas em todo caso oraremos. Amanhã terei evangelização na fábrica de Gleidson, peço oração também. Toda semana tem. Peço que os irmãos orem. Mais uma vez teremos culto na fábrica. E férias de pastor Érico. Peço que os irmãos que estão aqui orem um pelos outros também. Enquanto eu vou conduzindo a oração, vocês vão orando pelos outros também. E os que estão em casa, participem também, orando pelos que os irmãos aí for lembrando e os pedidos. Esse Timóteo está informando que Simone está pedindo oração por sua mãe, Dona Raimunda, como já falei a situação. Oremos. Senhor, como é bom estar diante de Ti. Nós fazemos como Davi, Senhor, como uma criança nos alegramos de todo o nosso coração, Senhor, porque confiamos, porque esperamos em Ti, pela fé Te adoramos e cantaremos louvores a Ti, Altíssimo, Altíssimo, Todo-Poderoso, Soberano,
O Senhor é livre, o Senhor não está preso a governo, o Senhor não está preso a nenhuma regra humana, porque o Senhor é criador, é soberano, e nós nos alegramos nisso, Senhor. Mantém em nós a confiança, como Davi disse, como Davi tinha. Nós queremos confiar em todo o tempo, Senhor, em tudo que passarmos na vida, até mesmo sofrimentos. Sustenta a nossa fé, Senhor, sustenta a nossa vida, que essa nossa maior riqueza é a fé, é a presença de Deus em nós, é o reino de Deus em nós, que não se compara a nada desta terra, Senhor. Tudo é teu. Sabemos que o Senhor governa também, Senhor, essa terra, que o Senhor também nos abençoa com as questões materiais. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo trabalho de Mateuzinho, que o Senhor, apesar de toda a glória que tem, se importa conosco também, nos dá o pão, nos dá a provisão, cuida das tuas criaturas, cuida dos teus filhos. Nos alegramos com Mateuzinho, rogamos que o Senhor sustente, dando sabedoria, graça, força para o trabalho, cada dia da sua vida, Senhor. Obrigado por Sara, abençoa a sua avó Maria, Senhor, nessa situação de enfermidade. Estás no controle, Senhor, soberano. Pedimos que o Senhor haja, que o Senhor santifique, que o Senhor fortaleça a fé dela, abençoe, lhe dando experiências contigo, e a família também, que todos recebam a graça, entendam a tua vontade nessa situação, Senhor. E se for da tua vontade, sabemos que para ti não há impossíveis. Se o Senhor quiser curar, nós pedimos que o Senhor cure, se assim for da tua vontade, meu Deus. Também oramos por Jonathan Araújo, Senhor, e essa criancinha enferma, com 4 anos. Tem misericórdia, ó sustentador da vida, tu que tens um propósito em todo ser. Cumpre a tua vontade nessa criança, Senhor. Cumpre a tua vontade nessa família. Vem com teu socorro. Vem, eles estão aflitos, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, agindo. Senhor, nós vimos nesse salmo que o Senhor age em nossas vidas, que o Senhor trabalha nas nossas vidas como quer. Trabalha nessa família, Senhor. Trabalha nessa criança. Pedimos a tua bênção, o teu milagre, a tua vontade nessa família, Senhor. Abençoa minha sogra, Dona Raimunda, também pedimos, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela vida dela e rogamos, dá uma saída, dá uma direção, dá clareza, cura se assim for da tua vontade, dá a paz para todos, Senhor, que cuidam dela, que estejam em paz, estejam em confiança, traz uma direção e cura se assim for da tua vontade, meu Deus. Abençoa os irmãos que estão aqui, os que estão em casa. Todos esperamos em Ti, nos abençoa a vida de Silas, de Bia, de Cassandra, de Timóteo, de Ivando, de Mateuzinho e Sara, minha vida, Senhor, a vida do pastor Érico, do conselho, dos presbíteros, de toda a liderança dessa igreja. Mantém-nos fiéis a Ti em todo o tempo, leva-nos em paz para os nossos lares. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Finalizamos por aqui, meus irmãos.